Capítulo 57. Cinzas e propósito. Ezra e Cesto caminhavam devagar, observando os limites entre o velho pomar, plantado por Ezra nas primeiras primaveras da vila, e a fronteira silenciosa onde começava o mato alto. O sol da manhã aquecia sem pressa. A cada passo, o mundo parecia mais distante e mais eterno. Ezra não saía mais sozinho fazia algum tempo. Sempre havia alguém o acompanhando, cuidando para que não se perdesse, que não caísse. Mas naquela manhã, Cesto insistira em levá-lo para caminhar, relembrar, sentir a terra sob os pés uma última vez, talvez. Então, Bartarrotep se aproximou com sua postura firme e expressão inquisitiva. "Bom dia", disse, com um leve aceno. "Bom dia", responderam os dois, em uníssono, como se fossem uma só voz. Bartarrotep não fazia parte do plano, mas sua presença acrescentava peso à caminhada, trazia juventude, vigor e dúvida. "Tenho aprendido muito por aqui", disse ele, com uma reverência discreta. "Os últimos anos me tornaram guerreiro e pensador. Estar com os dois homens mais sábios dessa vila sempre traz frutos. E, claro, laços com quem tem o poder nunca fazem mal." Ezra e Cesto sorriram, quase rindo. Ezra respondeu, com serenidade: "Bartarrotep, não há poder aqui, apenas comunhão." Bartarrotep franziu levemente o senho, sem disfarçar a dúvida. "Mas liderança é uma forma de poder, não é?" Ezra assentiu devagar, olhando para o horizonte como quem consulta uma memória muito antiga. "Essa é a concepção que leva muitos à ruína. Um líder verdadeiro não se impõe, ele se sacrifica. Liderar é servir, é assumir responsabilidades, tomar decisões difíceis, receber a culpa pelo que não se controla, ser o primeiro a se levantar e o último a dormir." Cesto acrescentou, com voz baixa: "Liderar é suportar o peso que os outros não veem." Ezra prosseguiu: "De forma geral, somos todos iguais, porque, no fim, somos nada, apenas cinzas reunidas, tentando cumprir um propósito antes de retornar ao pó." Bartarrotep inclinou a cabeça. "Cinzas?" Ezra sorriu. Havia calor na voz dele agora. "Qual a primeira coisa que um homem faz ao nascer?" Cesto virou-se e encarou o jovem com um brilho travesso nos olhos. "Chorar", arriscou Bartarrotep. Os dois riram, satisfeitos. "Sim", disse Ezra, "mas isso é secundário. Primeiro, ele respira. Só então chora. E depois, tem fome?" "Exato. E o corpo avisa. Ele busca o seio da mãe, instintivamente. Mas como ele sabe que há alimento ali? Como sabe sugar? Como sabe engolir?" Bartarrotep abriu a boca, mas não respondeu. Ezra continuou: "Nascemos sabendo o suficiente para viver. O resto é esforço. A vida pede vida. E manter essa vida exige trabalho, escolhas, acertos e erros. Construímos fortalezas, cavamos poços, criamos ferramentas. Mas por quê? Por que queremos viver? Por que morrer? Seria mais fácil. E ainda assim, ninguém desiste no nascimento. Então me diga, por que não morremos ao nascer?" O silêncio caiu como um véu. Bartarrotep apenas respirou fundo. Ezra olhou para ele com doçura e disse: "Porque fomos feitos para resistir. Mas um dia, alguém quis mais do que o necessário. Não por fome, por desejo. Ele acumulou. Seus filhos herdaram. Seus netos deixaram de trabalhar e começaram a pensar. E então nasceu a astúcia. Mas abandonaram a sabedoria. E aí surgiram os impérios." Cesto resmungou: "E com eles, as guerras." Ezra assentiu: "A inteligência sem sabedoria constrói palácios, mas também edifica masmorras. E no fim, olhe para César, Crasso, Pompeu e o segundo triunvirato. 2 dos 3 já foram mortos. E por quem? E por quê? Ambição", murmurou Bartarrotep. "Exato. Se vivêssemos 1000 anos, veríamos essa história repetir-se como as estações. O império persiste, não pela virtude, mas pela astúcia." Bartarrotep respirou fundo, como se algo tivesse se assentado dentro dele, como se a poeira de uma dúvida antiga tivesse finalmente baixado. "E ainda assim resistimos?" Cesto respondeu, agora com a mão sobre o ombro do rapaz. "Porque a resistência é a última forma de sabedoria." E então os 3 olharam para além do pomar, onde as colinas começavam a se dourar sob a luz suave da manhã. As árvores balançavam suavemente, como se ouvissem a conversa e aprovassem cada palavra. A caminhada terminou ali, mas o pensamento seguiu em frente.
Na oficina de vidro, o calor era constante e tranquilo. Kazuya girava uma peça incandescente com movimentos exatos. Os olhos fixos no brilho que se formava lentamente em sua haste de sopro. Barta-Hotep entrou sem dizer nada. Kazuya tampouco falou, apenas indicou, com um gesto de cabeça, para que se sentasse. Depois de um tempo, Kazuya quebrou o silêncio. Você carrega perguntas demais para caber em palavras. Barta-Hotep sorriu, sem negar. Estou tentando entender a beleza, e por que ela exige ser frágil. Kazuya girou a peça, agora soprando com precisão. O objeto ganhava forma, um cálice esguio, transparente como o orvalho. A beleza não é útil, é inútil por definição, mas é essa inutilidade que torna tudo suportável. Quando não precisamos mais correr, matar, esconder, nós criamos, por isso a beleza é um sinal de paz. Ele mergulhou a peça em um molde de madeira. Vapor subiu, o vidro cantou, estalando. E por ser bela, ela é frágil, completou Barta-Hotep, como se respondesse a si mesmo. Sim, toda beleza exige risco, e por isso é rara. A vaidade nos faz buscá-la, mas é a liberdade que nos permite tê-la. O direito à vaidade é o privilégio de quem já sobreviveu. Barta-Hotep segurou um cálice pronto com as duas mãos. Era leve, quase material. A guerra me ensinou que nada dura, mas nunca pensei que isso também pudesse ser belo, porque você ainda via força como vitória, mas há vitórias em sustentar o que é delicado. Barta-Hotep ficou em silêncio. Depois, ergueu o cálice como se segurasse um segredo. Posso levar? Kazuya apenas assentiu. Mais tarde, quando Ezra e Sesto se reuniram outra vez, Barta-Hotep retornou com o cálice nas mãos. Trouxe a resposta, disse ele. Ezra o olhou, intrigado. Qual? A beleza. É a prova de que ainda somos humanos, mesmo quando somos cinzas. Sesto sorriu com ternura. Então você finalmente entendeu. Ezra olhou o céu, quase em prece. E que alguém ensine isso às crianças, antes que tenham que aprender pela dor. Talvez seja isso, murmurou Ezra. A vida nos acorrenta não com grilhões visíveis, mas com o simples fato de precisar continuar. Nascemos escravos dela, e mesmo quando parecemos livres, não somos. Comer, respirar, amar, temer. Tudo isso é corda. Sesto franziu o senho, não em desacordo, mas como quem mastigava cada palavra. E o tempo é o capataz, completou. Vai nos cobrando, centavo a centavo, os juros de estar vivo. Por isso fazemos coisas belas. Por isso esculpimos taças frágeis, e inventamos razões para sermos vaidosos. Não é só vaidade. É o grito da alma dizendo, estou aqui, enquanto pode. Barta-Hotep assentiu em silêncio. A beleza não existe apesar da fragilidade, ele disse, com voz firme, mas por causa dela. Se durasse para sempre, não seria tão preciosa. E mesmo quando não é útil, é necessária. Não porque precisamos dela, mas porque podemos querê-la. É isso que nos separa das pedras e dos deuses, a permissão de desejar o inútil. Eles seguiram então pela trilha empoeirada, caminhando lado a lado. O sol filtrado pelas folhas largas que pendiam sobre suas cabeças. A manhã tinha cheiro de barro úmido e lenha recém-acesa. Enora os esperava para o almoço, e Sesto comentou que ela provavelmente estava assando raízes com ervas, como fazia nos dias mais tranquilos. Ezra riu, lembrando das caretas de Kazuon quando comia algo sem carne. Barta-Hotep, com um leve sorriso, falou de como o paladar se adapta à paz, mas nunca esquece a guerra. Foi então que, ao chegarem na curva da estrada de pedras, a cena os fez estacar. Um grupo de soldados romanos a cavalo adentrava a vila. 6 homens, armados, o estandarte tremulando com o brasão da águia imperial. Não vinham em formação agressiva, mas tampouco pareciam em missão pacífica. Ezra prendeu a respiração. Sesto pousou a mão no peito, como se contivesse o coração. Barta-Hotep apenas cerrou os olhos, analisando. E lá vem ela de novo, sussurrou Sesto, quase como se falasse com a própria vida. A senhora de todas as correntes. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.